Oi, gente, perdão por esse imprevisto. Não sei, quer dizer, eu sei o que aconteceu. Minha internet, a rede, o Wi-Fi daqui de casa caiu. E simples, perdão pelo ocorrido, mas a internet caiu e meu 4G, enfim, justamente o tema da live, né? Não só maternar é perder o controle, mas várias situações da vida. A gente vai tentando. Tô convidando aqui a Natália novamente para entrar, para a gente dar continuidade aqui para nossa live. Vamos lá, perdemos uns minutinhos, mas a gente recupera. Acontece, isso daí faz parte, ainda mais está todo mundo usando internet agora. Então isso aí Ai, acontece. Jesus. Mas a gente eu acho que eu parei justamente onde eu estava te agradecendo por estar aqui compartilhando, né? Uhum, Ter aceitado estar aqui nessa live comigo e compartilhar as suas experiências, tá? uhum, E aí, Natália, como você sabe, né? Você está acompanhando, eu resolvi fazer essa live, essa série de lives, né? Com essa afirmação maternar é perder o controle, não pelo fato da gente enlouquecer e gritar, enfim, né? Perder o controle, a inteligência emocional, né? E uhum. sim, a gente perdeu o controle das situações que a gente planeja, né? Sim, É, eu acho que nenhuma mulher quando decide engravidar, né? Tipo, eu estou pronta, eu quero engravidar, e aí vai ali, aperta um botãozinho mágico e acontece a gravidez, entendeu? sim. No tempo certo de cada um, eu acho que é tudo no tempo de Deus, entendeu? Às vezes a gente quer alguma coisa e não sai conforme o que a gente planeja, mas depois, posteriormente, acaba acontecendo até melhor do que o que a gente tinha planejado. Com certeza. E aí é exatamente isso que eu tô falando, assim, essa série de lives, ela não é sobre perder o controle, né? Perder a inteligência emocional. É sobre perder o controle das situações mesmo, né? E eu percebo que essa falta de controle, ela acaba sendo interminável na maternidade, porque semana passada a gente falou sobre perda de controle, né? Durante a gestação, durante o parto. Às vezes a gente planeja ter um parto X e tem Y. E depois sobre o porpério, né? Que em cada mulher reage de uma forma. E hoje a Sim. gente vai falar, né, sobre esse tema, mudando um pouco a ótica, né, do maternar, sobre as tentantes. Né? Uhum. Existem mães que estão, mulheres tentantes, existem mães que estão tentando uma segunda gravidez ou uma terceira gravidez, né? É bem amplo. Sim. E aí eu queria ver com você, assim, como é que foi essa sua experiência? Você concorda, na verdade, com essa afirmação do Nossa. maternar é perder o controle? Eu concordo assim 100% e eu acho que foi desde o começo, desde as tentativas. Então, então foi perder o controle já de início, porque já saiu tudo fora daquilo que eu idealizava, daquilo que eu tinha de expectativa. Mas é como você falou, no fim é muito bom, porque você aprende, você cresce, né? E acaba que o resultado final, eu acho que para mim, assim, foi muito melhor. E eu acho que quando a gente se permite, assim, né, não, se deixar, né, guiar por essa coisa de não, você saber que você não vai conseguir controlar as situações, né, seja antes de engravidar, na gravidez e depois que você tem criança, eu acho que você tem um ganho muito grande. Você aprende, você cresce, você consegue assim ter realmente um aprendizado de vida. O seu olhar muda, sabe? Sim. Então eu acho assim maravilhoso. Eu acho que ajuda com autoconhecimento, ajuda com um olhar interno, assim. É um caminho bem bonito, assim. Às vezes difícil, mas muito bonito, Verdade. Você tem né? uma história linda, né? Um exemplo de força e superação. E eu tenho certeza que a sua história vai impactar
a vida de outras mães, né? Ou próprias tentantes que ainda não são mães, mas certeza, com a graça do Senhor, né? Vão ser, né? Vão realizar esse Sim. sonho também. E conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi a sua história, assim, como tentante, né? Saiu tudo, assim, conforme o planejado? Não, então, foi como eu falei, aí que já comecei a perder o controle, porque eu tive duas fases de tentante, na verdade. Na primeira gravidez, eu achava que eu engravidaria no primeiro ou segundo ciclo de tentativa, né? Eu tinha Uhum. certeza que seria algo muito fácil para mim, porque eu sou uma pessoa saudável, eu tinha ciclos normais. Na verdade, eu já tinha um problema de infertilidade que eu não conhecia, não sabia, porque ele não estava muito aparente, porque eu tinha os ciclos normais, né? E aí não veio no primeiro mês, não veio no segundo mês. Eu era aquela doida dos testes. Eu fazia uns 5 testes a De cada fim gravidez. de ciclo, sabe? De gravidez, né? E dava, dava que eu não estava grávida, negativo, né? E eu falava, não, não é possível, esse teste tá com algum problema, sabe? Eu Aham. não conseguia admitir aquela situação. Então, assim, E por esse isso que primeiro eu, processo foi quanto tempo, Natália? esse primeiro processo foi 1 ano, que é um tempo Um ano normal, tentando. né? Não é um tempo assim considerado anormal. Eu nunca fui tentante muito tempo. Eu acho que para mim a questão foi que foi muito intenso, né? A Uhum. primeira vez porque justamente porque eu achava que engravidaria muito rápido e eu comecei a tentar já tarde, né, na minha vida, assim. Então eu queria correr contra o tempo e eu queria para ontem, não para amanhã nem para depois, entendeu? Sim. Então assim foi muito difícil, né? Porque eu acho que não é nem assim só a questão do tempo, eu acho que é a questão da expectativa que você coloca assim, não, tem que acontecer rápido, entendeu? Porque eu não quero, eu não estou preparada para um não, assim, né? Uhum. E aí quando começou a não vir assim logo, eu falei, e eu fiz exames, não tinha nada. Aí eu falei, bom, eu vou desencanar um pouco dos testes, porque os testes, essa coisa assim de, não fica ansiosa, isso não existe, né? Porque Claro. tentante é ansiosa, né? Mas Inclusive, eu acho assim, que a ansiedade em si acaba atrapalhando um pouco no processo, né? eu acho que atrapalha, mas eu acho que você engravida ansiosa. Então, assim, não Uhum. impede você de engravidar. Eu acho que é ruim para você, sabe? Para como Uhum. você lida com a situação, porque a ansiedade ela prejudica qualquer situação que a gente enfrenta na vida, né? Então, Sim. assim, eu acho que para mim foi ruim nesse sentido, porque era uma ansiedade excessiva, né? Para o tempo que eu estava tentando, e isso fez mal para minha vida, oscilações de humor, sabe? Assim, ficava. Sim. Eu me lembro que eu fiz uma viagem com o Paulo, que é meu marido, né? E assim, eu não aproveitei a viagem, eu fiquei assim, sabe, umas oscilações de humor, aí você fala, meu Deus, a vida tá passando e eu tô aqui nesse processo ansioso, nesse processo de até de ingratidão, né, e tudo. Uhum. Então, para mim, assim, essa foi a primeira fase, né? A segunda já foi um processo, foi mais curta, mas foi muito mais difícil por tudo que eu passei, né? Porque eu tinha passado pela perda do meu filho e tudo. Então aí foi um outro tipo de dificuldade, Uhum. porque aí eu já tinha o diagnóstico, né, e tudo. Então aí eu ouvia de todos os médicos que eu não engravidaria mais e tudo, que eu tinha um problema muito grave. Eu tenho, né, ainda uma infertilidade bem forte, mas eu assim, aquilo não deixava aquilo me abater, não. Eu acreditava que eu engravidaria sim, mas eu tinha certeza, na verdade. Mas assim, eu me abatia porque eu estava vivendo um luto, né, também. Então, assim, Sim. você viver um luto e viver um processo de tentativa é bem pesado, sabe? Uhum. Então, acho que foi difícil nesse sentido, a segunda fase. Entendi. A segunda gravidez foi quanto tempo tentando? Foi uns 10 meses, mais ou menos. Para você, assim, você fala, ai, não, a primeira é um ano, não é tão grande, gente. Mas pra gente, eu também engravidei já tarde e ainda ia adiar um pouquinho, né? Eu acho que se quando eu liberasse, tipo, não viesse pra ontem, eu também ia enlouquecer. Porque é um É, processo assim, tipo, agora mesmo eu fiz 38 anos, né, essa semana.
E simplesmente eu já tô pensando na segunda gravidez, porque aí, tipo, ai meu Deus, os 40 tá chegando, né? Aí você já fica Pois é. preocupada, será que vai ser rápido, né? Será que vai ter algum problema? E essa ansiedade, quando eu falei para você que eu achava que poderia atrapalhar, é que eu venho lendo muito, né? Principalmente quando eu postei falando sobre a enquete de tentantes, veio muita interação falando sobre isso. É. E as Não, com mulheres acabam certeza. ficando muito ansiosas, né? Sim. E acaba atrapalhando muito o processo. E assim, como é que você descobriu esse problema de infertilidade? Porque, se eu não me engano, teve um outro probleminha que você chegou a conversar comigo, que eu não estou lembrando agora o nome. Alguma coisa da alimentação, lembra que você falou comigo? Não, a alimentação foi assim, uma coisa que eu tive que fazer para limpar o meu organismo para o problema que eu tinha, né? Porque é um Hum, problema que não tem tratamento, o problema de infertilidade que eu tenho, que é menopausa precoce. sim, Eu isso mesmo. desculpa, então assim, Ó, deixa eu dar uma pausa. Ó, a Cláudia Nogueira, ela tá é minha falando, engravidei amiga, com 44 anos quando eu sim, desencanei. E geralmente sim, acontece isso, né? Tipo, a pessoa, ai, não, agora também não quero mais saber. E aí, puf, vem, né, é. a gravidez. Pode continuar. Fala sobre essa menopausa precoce, porque é uma coisa totalmente nova pra mim, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar. Pois é, então a menopausa precoce seria uma menopausa que chega antes da idade esperada, né? Porque Hum, você tem a gente nasce, a mulher nasce já com um número de óvulos X, e esses óvulos vão sendo gastos ao longo dos ciclos. Então, para explicar rapidinho, e aí você vai passando o tempo, só que eu tenho um problema, é um problema que realmente eu tenho, então esse desgaste dos óvulos, essa diminuição dos óvulos foi mais rápida, mais acelerada do que seria o normal, né? uhum, Então, assim, eu provavelmente hoje eu não tenho quase nada de óvulos. E o que que aconteceu? Eu estava assim, num primeiro momento, quando eu passei pela perda do meu filho, eu não queria engravidar no primeiro momento, porque sim. eu estava vivendo aquele luto. Eu acho que isso é muito individual também. Tem mulheres que, quando passam por perdas, querem engravidar logo. No meu caso, eu não quis engravidar, sabe? Porque eu estava sofrendo muito, eu tinha muita dor, eu estava muito traumatizada com a vivência do hospital. Uhum, Eu acordava, eu tinha pesadelos com as coisas que eu vivi lá. Então eu falei, não, agora eu não quero engravidar, agora eu quero viver esse tempo assim, porque eu tinha muita saudade do meu filho, era muito claro. difícil. Então eu pensava, meu Deus, como que eu vou gestar uma outra criança se eu tô com meu filho na minha cabeça e não vai ser ele que vai estar dentro de mim, eu não vou querer a criança, eu vou acabar rejeitando até a gravidez, né? Então, só que aí, nesse período que eu estava me cuidando emocionalmente, que eu estava fazendo terapia, eu me cuidei de todas as formas possíveis, porque eu nunca desisti de ter outro filho, né? Mesmo quando eu estava com ele, eu queria ter mais um filho, né? Eu sempre quis ter dois filhos, assim, pelo menos. Então, assim, eu não tinha desistido. Mas aí eu tava naquela coisa, eu tava me cuidando e tal. Aí eu comecei a perceber algumas coisas no meu corpo. Eu comecei a perceber uns calores, umas dores de cabeça, umas irritações. Eu não comia praticamente nada naquela época e eu comecei a engordar. Então eu falei, gente, tem algo errado acontecendo. E como a minha mãe e a minha tia passaram por processos de menopausa bem pesados, assim, eu identificava que era mais ou menos a mesma coisa que elas tinham me relatado. Eu falei, gente, que coisa estranha. Aí eu estava com consulta marcada na minha obstetra e aí ela me passou vários exames e aí as taxas estavam assim, uma menopausa violentíssima na época, assim. A minha Caramba. médica falou: "Nossa, o seu caso é muito grave. Você não tem mais fertilidade, você não vai conseguir mais ser mãe, é muito sério, você tem que procurar um médico de reprodução humana urgente, mas você Uhum. tem que saber que as suas chances são muito poucas." Aí eu ia na minha ginecologista e obstetra, né? Eu ia numa endócrino que me acompanhava de 15 em 15 dias fazendo exames. E Sim. eu fui numa médica de reprodução humana. Então eram três pessoas me acompanhando e as três, a mais
As tranquila era a endócrino. É não que ela me desse esperança, ela não me dava, mas ela era mais gentil, assim. As outras duas já arrasavam comigo, assim. Não, você tem que fazer FIV, você só engravida com FIV. Isso se você engravidar, porque você não tem óvulos. Então, a FIV, se você não tem óvulos, você talvez precise de uma ovodoação. E eu não queria passar por uma FIV, porque eu já estava muito. Eu já tinha passado por muitas coisas, sabe? Sim. Muitas, né? Muita. Sei lá, o meu corpo estava assim. Eu não queria que mexessem com o meu corpo, sabe? Eu sentia que o meu útero ainda guardava muito daquela dor e tudo, então eu não queria, eu queria que viesse naturalmente. Aí eu entreguei nas mãos de Deus e fui me cuidando. Eu tenho uma amiga que é especialista em fertilidade e ela me ajudou com uma alimentação, sabe? Ela é naturopata e ela agora também tá fazendo nutrição, né? Mas ela já conhece bem esse campo, então ela me passou uma dieta de limpeza que basicamente era comer alimentos naturais, nada assim Industrializado. industrializado, com química, tudo bem natural. Fazer exercício, alguns exercícios específicos, tinha umas coisas. E aí eu fui me cuidando assim, e alguma hora, isso depois de meses, né, que eu fiquei com a menopausa, que eu ainda não estava tentando. E também eu Uhum. não menstruava, eu não tinha menstruação, sabe? Aí Era não tinha nem totalmente. como saber o ciclo, né? Não, não tinha. Aí eu fui estudando também, eu fui assim me aprofundando, tanto que quando eu comecei a tentar, eu fazia tudo, eu fazia controle de ovulação. Isso eu fiz na minha primeira tentativa também, mas eu fazia o controle de ovulação, fazia temperatura basal. Eu era aquela tentante profissional, sabe? Gente, você E precisa passar umas técnicas aí, ó. fazia Pode tudo relacionar. certinho Aham. para conseguir. Mas assim, o mais importante, eu acho que foi o cuidado interno mesmo com as emoções, né? Porque realmente era muita dor, o processo de luta ele é muito assim de altos e baixos, né? Você não tá assim cada dia um pouquinho melhor, não é muito instável, entendeu? Então Uhum. realmente foi tudo caminhando junto, mas foi de uma forma bonita também, porque eu fui conhecendo pessoas. Inclusive, a minha terapeuta está aqui na live também, e ela eu conheci também nessa época, sabe? Então, assim, foi conhecer muita gente boa que me ajudou, sabe? Que me deu força. E eu recebi muito amor, muito carinho nessa época. Então, assim, é uma época também que me remete a coisas muito bonitas também, a muita gratidão, sabe? Porque não foi só sofrimento também, teve muito amor, teve muita solidariedade O e acolhimento, né? É muito acolhimento. importante, né? O Sim, Tiago, ele falou aqui também, ó. Perdemos uma gravidez, mas fomos muito acolhidos e passamos rápido pelo luto. De outubro a maio para engravidar novamente. A Camilinha, ela falou, eu quando quis engravidar, comecei a me alimentar melhor e fazia controle num aplicativo para saber se estava fértil. E tentando. Engravidei depois de 6 meses de tentativa e tinha 32 anos. Jovem, né, Camila? sim, sim. Pois é, da minha primeira gravidez, eu tive o meu. Eu vou dizer a minha idade aqui. Eu tenho 40 anos, gente. Nem Então, parece. mas tenho 40. Então, eu engravidei do meu filho, eu tinha 35. E da minha filha, eu tinha 37, entendeu? Então, acho que nem foi a questão da idade. Eu acho que realmente foi porque eu tenho um problema. Porque tem Sim. mulheres da minha idade que são super férteis. Inclusive, tem caso na minha família de mulher que engravidou super tarde e com a maior facilidade, entendeu? Então não é uma Uhum. coisa. Inclusive a minha mãe, a minha irmã, que é bem mais nova que eu, minha mãe já tinha mais de 40 anos quando ela engravidou, e a minha mãe engravidou no susto, porque foi uma gravidez não planejada, ela já tinha 2 filhos, entendeu? Então, assim, é um problema que realmente é um problema meu, assim, né, de Sim. infertilidade que eu tenho e que, enfim, né, que é uma coisa que está comigo, mas Era que isso que eu ia perguntar, se, tipo, na sua família tinham casos, entendeu? Assim, é histórico já, né? De ser não, tentante. não, na minha família não. Eu tenho só uma tia que foi tentante muitos anos, mas isso há muitos anos atrás, e só que ela tinha um problema de infertilidade assim mais sério, ela não conseguiu, mas ela adotou 2 crianças que hoje são adultos, né?
Que São meus lindo. primos queridos, então ela teve essa história linda aí também, né? Que bacana. Eu não posso nem dizer para você que eu imagino, né, esse processo de perda, porque eu acho que a gente só consegue imaginar quando passa. Eu costumo dizer isso, assim, às vezes a gente tá passando por uma situação, aí vem alguém e fala assim, não, eu imagino a sua dor. Tipo, a pessoa só imagina quando realmente passa. E histórias como a sua, eu acho que vem para inspirar, sabe? Para capacitar outras mães, sabe? Que para não perder a esperança, para não perder a fé, sabe? Porque é como eu disse no início lá, que eu acho que foi até antes da live cair. Tudo acontece no tempo certo, né? E às vezes a Sim, gente passa por certas situações e a gente não tem o entendimento naquele momento, e muito posteriormente é que a gente vai entender a real significância, né, do que a gente passou, o porquê que a sim. gente passou, né? E assim, eu acho que histórias como a sua, assim, traz um conforto, sabe? Para as futuras mamães, as mães que... Eu, por exemplo, eu queria liberar para engravidar agora, né? Por agora, com 38, mas em meio a tudo isso, né, que a gente está vivendo, eu Sim. não me sinto segura, sabe? E começa a bater aquela ansiedade. Eu coloquei o DIU, e aí fica, meu Deus, será que o DIU vai prejudicar, né? Quando eu liberar para engravidar de novo? E a gente fica meio paranoica, né? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Essa coisa assim de protocolos, né? Quando eu fui ter o Lucas, eu acabei estudando muito, né? Acabei me dedicando muito. Eu acho que a mesma coisa a tentante passa por isso, né? E eu fui pesquisar para poder falar sobre o assunto com você e eu vi, tipo, relatos de mães que tentam, mas, tipo assim, não tem tanta vontade sexualmente falando, entendeu? Então, assim, tem muitos porém, tipo, eu tenho uma Tem. amiga que ela engravidou, tipo, tarde, mas ela dizia que estava tentando engravidar já há anos. E aí, quando você para analisar, tipo, ela ai, não, mas eu não tenho paciência de ficar. A gente tem que fazer todo dia, tem que, entendeu? Tem que elaborar um plano de ação para poder também cumprir a Não, meta. e esse eu acho que é um grande problema das tentativas, né? Até eu faço parte de um grupo no Facebook que eu entrei também nessa época e eu ali que também me tocou muito a questão das tentantes. Não foi nem só pela minha história, mas porque eu conheci muitas mulheres. É um grupo que tem milhares de mulheres e assim tinham situações muito difíceis, histórias assim muito bonitas também de verdadeiros milagres, porque assim problemas muito graves de infertilidade e assim sem nenhuma esperança e a mulher conseguia engravidar, sabe, ter o bebê. Então, realmente é uma coisa assim que é difícil, né? Eu acho que acaba que a mulher fica assim muito só pensando assim, não, eu vou namorar só para engravidar e não pode, né? Você tem que É, também cuidar do outro lado. Tinham muitos maridos que reclamavam, elas falavam lá, meu marido reclama que eu só namoro por interesse. Aí a gente brinca, realmente, né? Porque eu acho que o casamento também você tem que ter cuidado com o casamento também. Então, claro. enfim, né? Porque é um processo delicado, porque realmente tem mulheres que tentam 10 anos. Tinha muitos casos assim, 5 Olha a anos, 10 anos. Claudinha, que participou comigo da live passada, ela tá falando, eu tentei por mais de um ano e engravidei quando não estava fértil. Então, Pois assim, é, é o improvável é de Deus, entendeu? Tipo, quando tem que acontecer, verdade. acontece. É muito, muito louco. Gente, se Muito vocês louco. quiserem fazer alguma pergunta sobre esse tema, fiquem à vontade, tá? A gente vai responder para vocês. A Natália com mais propriedade, né? Porque passou pelo processo. Eu, porque estudei um pouquinho, né? Para poder estar aqui, para poder falar com vocês. Mas, Natália, eu queria saber de você, assim, é, no primeiro processo, você seguia um protocolo e no segundo, pós saber dos problemas, você fez um outro protocolo ou como é que foi isso, assim? Tipo, no Sei. segundo você fez essa dieta nutricional, no primeiro
Foi da mesma forma, porque você descobriu Não. depois, não foi isso? Não, exatamente. Eu, na verdade, eu já tinha alguns ciclos, porque eu sempre tive, sempre menstruei, então eu achava que estava tudo bem, né? Só que Sim. isso é um erro, na verdade. Eu nunca fiz exames assim tão aprofundados. Então, eu tinha ciclos curtos, e esses ciclos curtos, eles às vezes já pontuam algum problema, né? Uhum. Isso eu fazia na primeira vez, eu marcava os ciclos, eu fazia controle de ovulação, mas eram só as duas coisas que eu fazia. Eu não fazia outras coisas, eu não me aprofundei muito, eu não lia muito. Na segunda Uhum. vez é que eu realmente embarquei nesse universo assim com tudo, sabe? Principalmente quando eu entrei nesse grupo, porque era muita troca, sabe? E é A... importante isso também, né? Da troca. Eu acho que até nisso demais. tem que ter uma rede de apoio, né? Porque uma apoia a outra, porque uma compartilha com a outra, né? E às vezes uma Sim, pessoa fala sobre uma situação que você está passando por aquilo e você não percebe que você está passando por aquilo, né? verdade. Esse grupo de apoio, essa rede de apoio é muito importante, né? Eu E acho aí que você, é além do. fundamental, eu acho, né? Porque o emocional das tentantes, ele oscila muito mesmo. Então você se sente ali numa família, porque ali você não precisa esconder nada, você Sim. pode se abrir. Tem muitas mulheres que passam por aborto em silêncio, né? Então, assim, eu Uhum. acho que era um espaço muito bacana, assim, de troca, sabe? Bem bonito mesmo. Entendi. Então, olha só, a gente acabou perdendo um pouco do início, porque eu vou explicar para quem entrou depois, minha internet caiu, e aí a gente perdeu aí uns 10 minutos e eu voltei e a gente está aqui. Então, para quem entrou depois, né, da nossa apresentação, eu estou vendo que muita gente entrou. Eu acho importante todos saberem, né, quem somos, para então, porque, como eu disse anteriormente, algumas pessoas seguem o Te Apoio Mãe, outras seguem a Sinergia Materna, e outras vieram através de outros compartilhamentos, e aí não sabe quem é Natália, e eu acho importante fazer uma reapresentação rapidinha aqui para vocês, tá? Eu sou a Kênia Gralha, casada, mãe do Lucas, um bebê de 1 ano e 10 meses. Sou jornalista e estou em transição de carreira para coach materno e educadora parental em criação e comunicação consciente através do Instituto Te Apoio, onde eu conheci a Natália, que é minha colega de turma, no coach materno, né? Eu ainda estou em formação, a Natália já está formada, então a gente acabou de falar de rede de apoio. O coach materno, ele atua também dando essa rede de apoio, né? Fazendo esse trabalho. E a Natália, como eu falei, né? Ela é idealizadora do Sinergia Materna, e tá aqui trocando experiências incríveis da vida dela, né? Compartilhando com a gente. E eu vou te falar que história fantástica, viu, Natália? Obrigada, Você querida. você está inspirando aqui hoje. E Que eu bom. queria saber, assim, para a gente fechar, que a gente já está com 43 minutos de live, qual é a mensagem, assim, que você quer deixar para as futuras mães, para as mães que estão tentando, tipo, eu posso ser uma próxima tentante, né? Como eu falei, possa ser que eu enfrente alguma dificuldade, né? Qual é a mensagem que você quer deixar para essas mães e essas futuras mamães em relação a esse tema? Olha, eu acho que tem duas mensagens assim que eu gostaria de deixar. A primeira é para que elas se cuidem muito, né? Eu digo cuidado emocional mesmo, sabe? Que não se deixem realmente. Claro que você não consegue controlar talvez a ansiedade, mas tentar realmente procurar até um apoio emocional, sabe, para você passar por esse processo de uma forma mais leve. Se você sente que isso vai ser muito pesado para você, porque por acompanhar esse público, eu vejo assim que são pessoas muito sofridas, sabe, muito sofridas mesmo. E assim, existe muito julgamento, existem muitas pessoas dando receita pronta. Por que que você não fez isso? Por que que você não faz aquilo? Entendeu? Então, eu acho que Uhum. esse cuidado emocional. E a outra é que não percam as esperanças, sabe? Porque tem tantas histórias, assim, milagrosas mesmo, sabe? Muito lindas. E eu acho que confia que a sua hora vai chegar, se cuida, sabe? Acredita
e vai fundo que vale muito a pena, porque realmente a maternidade é algo muito bonito e ela já nasceu no coração de vocês, então eu acho que tem momentos que a nossa fé se abala um pouquinho, mas aí dá uma respirada e retoma, né? É isso que eu queria deixar de É verdade. mensagem. Completando a sua mensagem, eu vou pegar o gancho da fala da Claudinha, né, da semana passada, do Aconchego Non Coach, né? Ela falou que é muito importante, você falou em pitacos, né? Muita gente vem com receita pronta, muita gente vem com, né? Ai, não, porque dono da verdade, né? Uhum, E isso acontece em todas as fases da maternidade, né? Não só como tentante, eu ouvi muita coisa também depois que eu tive o Lucas, durante a gravidez, enfim. A gente tem que se ouvir, sabe? Silencia, sabe? Medita e se escuta. Porque eu acho que o sim, coração, se você já tem a vontade de maternar, o coração já é de mãe, é sabe? verdade. É, É, e, mas e, é a, isso mesmo. e a gente se escutando, a Ah, gente não Mari, a dá Mari ouvidos entrando agora, minha pro amiga. externo. Tem muita gente entrando, Milena, a Claudinha, o meu primo Fabiano no Rio entrou também, a Rafaela, que é coach lá em Natal, o Thiago. Meu esposo entrou também, ó. É muita gente bacana. Deixa eu passar aqui. Ana Raíssa, meu sobrinho Casé, Tânia Vieira Santos, A Adrielen Tânia é minha Sol. amiga também. É Ó, tá vendo? amiga antiga da minha madrasta querida também. Milena, Mandiribas. A Mandiribas, eu Man, não sei se esses. é a Mandy É Ribas, é a minha Mandiribas. terapeuta. Olha, tá vendo? É. A Nelly Alexandre, que é aqui de João Pessoa. Tem muita gente. Eu vi que a Juliana Garcia, do Viver Bem, também entrou. Renatinha Massicando, lá em São Paulo. Muito, muito. Vida de cá. Obrigada, Muito, né, muito, gente, por muito legal esse carinho essa aí. audiência, esse carinho. Minha tia Eliane lá em Natal, Stephanie, duas Stephanies, Stephanie Paraná e Stephanie Costa. Coach Materno também entrou, que é nossa colega também de turma. Gente, muito, 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 muito bacana mesmo esse carinho, esse retorno. E vocês estarem aqui, né? Em plena quinta-feira, 9h48 com a gente, né? E aí, lembrando, né, que essa série Maternar perder o controle. Ela tem alguns episódios, hoje a gente está no segundo episódio. E próxima semana a gente vai estar também aqui com essa afirmação, mas em outras fases, que é a amamentação, rotina do sono e introdução alimentar. Com a Vanessa, do Mãe Dando Bem. Eu achei fantástico esse nome do Instagram dela. É. Foi bem criativa, né? E a gente vai estar aqui também. Eu vou definir o horário. Não sei se vai ser às 21 horas, mas eu vou mandar o lembrete, vou colocar tudo bonitinho aqui para a gente vai estar compartilhando, certo? E com 48 minutos de live, com medo aqui do Instagram derrubar a nossa live, né? Porque fica oscilando de 40 a 50, não sabe se passa uma hora, né? Eu tenho muita gratidão, Natália, por você estar aqui comigo, né? Por ter abrilhantado essa live, compartilhando suas experiências, que eu tenho certeza absoluta, assim, que vai inspirar, que vai ajudar muitas futuras mamães, muitas mães que possivelmente serão tentantes, né, a ficarem mais tranquilas e tendo a certeza que elas não estão sozinhas, né, que elas não são as Uhum. únicas a estarem passando por isso, né, que o controle, a perda de controle, ela acontece para todo mundo, inclusive assim fora do maternar, como aconteceu hoje com a internet, né? Com certeza. Não, eu que te agradeço muito. Eu estou muito feliz assim com o seu convite, tá? De estar podendo de estar falando sobre isso, né? Que é um assunto tão delicado e pouco abordado ainda, né? Estou muito feliz, querida. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que realmente ajude algumas mães aí, algumas futuras mães, algumas tentantes, enfim, Que né? bom. E, Esse gente, público todo. muito, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente, né? Quando derrubou a primeira vez aí, caiu minha internet, tinham 30 pessoas conectadas, e aí eu não consegui nem ver quem é que entrou antes, né? E
gratidão por vocês estarem aqui conosco até agora. E quem quiser, né, mais dicas sobre maternidade, saber mais sobre o que é coach materno, como é o processo, né? Essa rede de apoio, porque às vezes a gente tem mãe, tem marido, tem a rede de apoio familiar, mas a gente não quer conversar, né? Não quer se Sim. abrir com eles, né? E aí é aí onde entra o trabalho, né, da formação de coach materno. E para quem quiser saber mais, segue lá o @Sinergia Materna, da Natália, e quem for convidado da Natália, segue o Te Te Apoio apoio, Mãe mãe. comigo, que aqui a gente sempre está colocando dicas de maternidade em geral, tá? Próxima semana vai ter a live com a Vanessa, vai ser super bacana. E é isso, gente. Eu agradeço muito por todos ficarem aqui com a gente até agora e um beijo enorme. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Até a próxima, gente. Eu vou estar Beijo, aqui Natália. acompanhando, tá? Eba! Ô, Natália, vamos tirar uma foto, uma Vamos, selfie. vamos. Quer dizer, um print, né? Porque cada câmera é um. Foi! E eu vou tentar, né, salvar aqui, subir para o IGTV. Vamos Tá rezar agora bom. para dar certo, Vai tá? dar certo, sim. Tchau. Beijo, Obrigada, querida. tá? Tchau, Tchau. gente. Boa noite para todo mundo. Beijo, Boa beijo, beijo. noite. Tchau.